Hoje celebramos a memória de São Brás, bispo e mártir que viveu na região da atual Armênia, ali entre o final do século III e início do século IV, conhecido pelos seus milagres e, sobretudo, por ser um pastor zeloso e por ter testemunhado a sua fé, dando a sua vida por Jesus, derramando o seu sangue por causa do Evangelho. Ele é invocado na igreja como protetor contra os males da garganta e também outras doenças. Então, por isso, no dia de hoje, segundo uma antiga tradição, ligada ao dia de ontem, em que é feita a bênção das velas, se dá hoje a bênção da garganta, com velas abençoadas, por intercessão de São Brás. Desde que o tempo comum se iniciou, nós temos lido todos os dias um trecho da carta aos Hebreus, e nós estamos agora no capítulo 13, que é o último capítulo. Durante a carta aos Hebreus, o autor foi desenvolvendo a ideia do sacerdócio de Cristo e de como a nova aliança é superior à antiga. Também falou sobre a fé e agora, no finalzinho da carta, ele dá algumas orientações para os leitores, alguns conselhos. Então, nesse trecho que nós ouvimos hoje, ele fala sobre a hospitalidade, o amor fraterno, perseverai no amor fraterno, não esqueçais a hospitalidade. Graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber, que é uma menção àquele episódio que é contado lá no livro do Gênesis, quando Abraão, no carvalho de Mambré, recebe 3 estrangeiros e os acolhe em sua casa com hospitalidade. E esses 3 desconhecidos, que Abraão manda que se sentem à mesa e os serve, depois se revelam anjos. E na tradição cristã, inclusive, são entendidos como sendo uma manifestação da Santíssima Trindade, já que eram 3. Então ele diz: alguns, sem o perceber, hospedaram anjos, portanto, não esqueçais a hospitalidade. Isso nos lembra também de algumas parábolas de Jesus, como a parábola do bom samaritano, ou mesmo a parábola do juízo final. Tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estive nu e me vestistes, doente, preso e me visitaste. E, de fato, na sequência ele diz: lembrai-vos dos prisioneiros e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Depois ele fala do matrimônio: o matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha. Então são diversos conselhos práticos que ele dá, depois de toda a reflexão que foi feita sobre a nova aliança, o novo sacerdócio, o novo culto, a fé, de como nós, a partir da nossa fé, devemos agir, como deve ser a nossa moral, ou seja, os nossos costumes devem ser
transformados pelos valores do Evangelho. Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus e, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Então, a fé comporta também uma moral, um modo de agir, um modo de ser, novos costumes, novos hábitos. Não apenas um modo de pensar, mas um modo de agir. No Evangelho nós temos o relato do martírio de São João Batista, motivado pela ira de Herodíades. João Batista é um mártir da verdade, é um mártir do matrimônio indissolúvel, né? Inclusive, a primeira leitura fala sobre o matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. E justamente João Batista denuncia o adultério de Herodes com a esposa de seu irmão Filipe, Herodíades, e por isso desperta a ira de Herodíades, que quer se vingar dele. São Marcos diz que, embora ficasse embaraçado, constrangido, Herodes gostava de ouvir João Batista, mas gostava de ouvi-lo, como tantas pessoas que nós conhecemos que até gostam de ouvir uma pregação assim um pouco mais radical, um pouco mais enérgica, mas nem por isso mudam a sua vida. Então, Herodes gostava de ouvir João Batista, como diz a carta de São Tiago, ele era apenas ouvinte da palavra de Deus, mas isso de nada lhe servia porque ele não colocava em prática. Ou como o próprio Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Gostava Herodes de ouvir, mas aquela palavra não se transformava em atitudes concretas. Ele dá uma festa para comemorar o seu aniversário, um banquete. A filha de Herodíades, Salomé, dança, e ele então faz aquela promessa de dar a ela até a metade do seu reino. E ela, aconselhada pela mãe, podia ter pedido metade do reino, mas pede a cabeça de João Batista. Então aqui aparecem várias coisas, né? Primeiro, a mágoa, o ressentimento, o ódio de Herodíades. Depois, o mau conselho que ela dá à filha. E, por sua vez, Herodes, movido pela sua luxúria, faz aquela promessa absurda e depois precisa cumpri-la diante dos outros. Então, são todas pessoas movidas pelas suas paixões. São todas pessoas movidas por desejos, por emoções, e que não agem com a razão, não agem com a inteligência, mas procurando satisfazer desejos momentâneos. E por isso agem de maneira tão tola. As nossas atitudes devem ser guiadas não pelas nossas paixões, não pelas nossas emoções, sentimentos, desejos, mas pela palavra de Deus, que nós devemos procurar colocar em prática na nossa vida.
Lembrando também que hoje é a primeira sexta-feira do mês, nós fazemos memória do Sagrado Coração de Jesus e pedimos a Ele, por intercessão de São Brás, então, que não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, mas que nos esforcemos dia após dia para colocá-la em prática na nossa vida. Amém.